Você tem mais de 40 anos e ainda toma pílula combinada? Toda semana eu recebo mulheres de 40, 45, 48 anos usando exatamente a mesma pílula que começaram aos 25. Mas hoje algumas têm hipertensão, elas fumam, elas têm enxaqueca e continuam usando a mesma pílula combinada porque sempre deu certo. Só que deu certo até agora. O risco mudou, o corpo mudou e o método contraceptivo precisa acompanhar essas mudanças. A pílula combinada é aquela que combina estrogênio e progestagênio juntos. A maioria das pílulas mais conhecidas é assim. Elas são eficazes, funcionam bem, controlam o ciclo. O problema não é exatamente a pílula. O problema é a pílula combinada com estrogênio depois dos 40 anos. O estrogênio sintético aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Isso significa maior risco de trombose, infarto e AVC. Esse risco naturalmente aumenta com a sua idade e principalmente se você tem fatores associados, como por exemplo, o tabagismo, a hipertensão, obesidade, a enxaqueca com aura, o histórico familiar de trombose, colesterol alto e o sedentarismo. Se você tem mais de 40 e tem algum desses fatores, talvez a pílula combinada não deveria ser a sua escolha. E mesmo que não tenha nenhum, ainda assim precisa ser reavaliado. Vamos ser bem claras, depois dos 40, muitas mulheres ainda precisam evitar filhos, precisam de contracepção. Você pode engravidar até a menopausa. E a gravidez nessa fase, ela tem riscos aumentados, então contracepção continua sendo necessária. O que não pode é você continuar usando um método desatualizado para o seu momento de vida. Existem opções mais seguras, como por exemplo os métodos que só têm progesterona, DIU hormonal, como Kyline e Mirena, o Implanon e as pílulas só de progesterona, além dos métodos não hormonais, como o DIU de cobre. Agora, um detalhe importante que quase ninguém te explica. Algumas mulheres nessa idade já estão entrando no climatério. O ciclo começa a ficar irregular, os sintomas aparecem. E aí, depois dos 50, nós trocamos a pílula combinada sempre. Mas antes dos 50, nós pesamos riscos e benefícios. E ela pode ser usada sim, desde que o estrogênio seja natural. Se a paciente tem risco de gravidez ainda e precisa também realizar a reposição hormonal, nós podemos usar as pílulas com estradiol, avaliando os riscos, é claro. E neste momento de transição para a menopausa, ela pode ser usada sim como uma reposição hormonal. A reposição hormonal tradicional, ela usa doses menores, os hormônios são mais próximos do natural e tem foco em tratar os sintomas. O anticoncepcional já tem doses mais altas e pode ter estrogênio sintético e o objetivo é bloquear a ovulação para não deixar você engravidar. Confundir esses dois é expor você a um risco desnecessário. Então, se você tem mais de 40, usa a pílula combinada e sente as ondas de calor, a insônia, as alterações de humor, converse com a sua ginecologista. Talvez seja a hora de mudar a sua estratégia. Você não precisa escolher entre evitar gravidez e proteger a sua saúde cardiovascular. Existem opções bem seguras. E o ponto é, questione. Não continue no mesmo método só porque sempre funcionou. O seu corpo já mudou, os seus riscos também mudaram e a sua contracepção precisa mudar junto. A liberdade contraceptiva não é só escolher se quer ou não quer engravidar. É escolher o método mais seguro para a sua fase de vida neste momento que está vivendo. E depois dos 40, a pílula combinada pode não ser a melhor escolha. Então, é preciso reavaliar.